Olá, meus amigos! Deus abençoe a todos vocês. Gente amiga, nossos irmãos em Cristo Jesus. Que alegria estar com você entrando mais uma vez aqui no nosso canal no YouTube. Que a graça de Deus abrace todos vocês. Eu disse que hoje falaria um pouco sobre o Natal. Bem, Natal está chegando e algumas pessoas perguntam, pastor, é devido comemorar o Natal? Sim, claro que é. Ah, mas existem pessoas que dizem que o Natal não existe. Que o Natal, Jesus não nasceu 25 de dezembro. Claro que sobre a exatidão do dia em que Jesus nasceu, é incerto. A Bíblia não permitiu que nós conhecêssemos exatamente o dia do nascimento de Jesus. Nós temos uma base, se nós pegarmos no nosso calendário brasileiro, o calendário que nós usamos para contar os tempos, diz o texto que o anjo foi no 6º mês a uma virgem chamada Maria. Se nós contarmos 6º mês, seria mês de junho, né? Não é isso? 6º mês é mês de junho. Então, se nós contarmos mês de junho, que o anjo disse que o Espírito desceria sobre ela e ela então conceberia o Filho de Deus. Então conta comigo junho, julho, agosto e setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, se nós contarmos dentro do nosso calendário, é bem provável que Jesus tenha nascido entre março e abril, o nosso calendário. Claro que no calendário judaico difere um pouquinho do nosso calendário. Então, só pensando assim. Agora, o que mais interessa não é exatamente que dia Jesus nasceu. O que deve importar para nós é que ele nasceu. Não importa se foi 25, 30, não importa se foi março, setembro, não importa o dia e o mês. O importante é que Jesus nasceu. É óbvio que o nosso adversário, ele não gosta de ouvir que Jesus nasceu. Porque se Jesus nasceu, então ele se tornou homem. E foi como homem que Jesus derrotou o nosso adversário. E o nosso adversário não quer que você entenda que Jesus veio como homem, porque como homem, Jesus se tornou igual a você, igual a mim. O inimigo quer que nós pensemos assim, não, Jesus veio, mas Jesus era Deus. Jesus era totalmente espiritual. Não, Jesus, o Criador de todas as coisas, deixou toda a sua glória e veio a esse mundo nascer de uma mulher para ser igual a você, igual a mim. Então, a você que diz, eu sou cristão, não importa o dia, o importante é que Jesus nasceu. Agora, se todas as pessoas comemoram no dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Cristo, por que eu vou contra se as pessoas estão falando do nascimento do meu Senhor? Será que somente eu vou ser contra agora e dizer não, mas... Não, meu amigo, eu preciso dizer sim. Não importa se é 25, o importante é que ele nasceu. Então a data não é importante. O importante é que Jesus nasceu. Diga comigo você, diga, o importante é que Jesus nasceu. Não importa a data, não importa o dia. Se ele nasceu, ele cresceu. Se ele cresceu, ele viveu. E se ele viveu, ele morreu por mim. Na verdade, não mataram Jesus, como algumas pessoas dizem. Ah, mataram Jesus na cruz. Meu amigo, não mataram Jesus na cruz. Jesus Cristo se entregou para morrer pelos nossos pecados. Grave isso. Não mataram Jesus na cruz. Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados. Ele se entregou para morrer por nós. Tanto que quando a guarda chegou e então prenderam Jesus, Jesus disse, se eu quisesse, e Pedro corta a orelha de Malco, o soldado do sumo sacerdote. Jesus disse a Pedro, Pedro, para que isso? Não impeçais. Se eu quisesse, Pedro, eu rogaria ao Pai e ele mandaria agora
12 legiões de anjos me protegeriam, mas como a Escritura se cumpriria? Para isso eu vi o mundo. Basta, vamos. E aí Jesus se entrega para morrer em nosso lugar. Eu queria que você repetisse essas palavras comigo. Diga assim: não mataram Jesus na cruz. Jesus se entregou para morrer em meu lugar. Jesus se entrega para morrer pelos meus pecados. Então, se existe alguém que deve celebrar o nascimento de Jesus, é você e eu, porque ele morreu, ele se entregou pelos nossos pecados. Pastor José Maria, também ouvi dizer que não se pode decorar a casa com árvore de Natal e enfeites natalinos, etc. Também não existe nenhuma base bíblica dizendo para não fazer. Bom, se não tem uma base bíblica dizendo para fazer, e também não tem uma base bíblica dizendo para não fazer, então depende do arbítrio de cada um. Ah, mas eu já vi que a árvore de Natal ela tem uma origem antibíblica ou uma origem pagã, mas existem muitas outras coisas que nós fazemos no dia a dia que também têm origem pagã. Entretanto, nós fazemos e não questionamos. Por que questionar a árvore de Natal se é um momento da família viver em paz, viver juntos e buscar o amor de Cristo? Eu acredito que Jesus Cristo, se ele estivesse aqui e você o convidasse para a ceia de Natal, do dia 24 para 25, ele iria, com certeza. E ele sentaria à mesa com você e ele demonstraria amor a todas as pessoas. Ele demonstraria perdão a todas as pessoas. Ele demonstraria humildade a todas as pessoas. Isso me faz dizer que esse dia 25, você deve fazer desse dia um dia de amor, de gratidão, de comunhão, um dia de perdão. Isso é importante para a sua família, principalmente você que é cristão, você que ama Jesus, você que crê em Jesus, leve essa presença. Não discuta a data, não discuta esse nome, essa nomenclatura, dia do Natal, 25 de dezembro e etc. Não discuta isso. Não discuta Papai Noel, porque às vezes tem pessoas que é tão sem graça que ela chega e ofende as crianças, dizendo numa linguagem que a criança não entende. E aí a criança fica sem entender. Ou às vezes até a pessoa inconscientemente, ela acaba colocando no coração da criança que não é bom servir a Deus, não é bom ser da igreja, porque na igreja proíbe tudo. Então os pais precisam ser inteligentes. E algumas igrejas são radicais. E nós não podemos radicalizar. Nós temos que viver uma fé inteligente. Fé inteligente é uma fé que raciocina, é uma fé que pensa, é uma fé que pesa os pós e os contras. A fé inteligente é uma fé que pensa nas outras pessoas. Fé inteligente é uma fé que não pensa só em si, porque às vezes o seu jeito de pensar é uma forma, o seu jeito de dizer é uma forma, mas você precisa pensar no que os outros pensariam, no que os outros diriam, e se no seu lugar, como eles fariam. Meu amigo, o mais importante nesse ano tão conturbado, que ainda estamos vivendo, dias difíceis na nossa sociedade brasileira, nós precisamos demonstrar amor, fidelidade, sinceridade ao nosso Deus. Tá? Então, acho que falei um pouquinho aí sobre Natal, falei um pouco sobre a celebração e acho que você deve sim celebrar porque Jesus Cristo nasceu por nós e também morreu, e não apenas morreu, ele ressuscitou, porque se ele tivesse nascido, morrido simplesmente, ele seria como qualquer outro ser, mas há uma diferença, Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, o que o faz ser o primogênito entre os mortos, ou seja, o primeiro que morreu e ressuscitou para não mais morrer. Então, se tem alguém que deve celebrar o nascimento desse rei, desse Senhor, desse mestre, desse Deus, é você e eu, tá bom? Quanto ao
trocar presentes. Se você acha que não deve dar presente para alguém da família, caso você queira, eu estou disposto a receber os presentes. Tá bom? Pode trocar presente, não tem problema. Pastor, olha, tem coisa que não dá para falar agora, porque já estamos há 3 dias praticamente do Natal. Mas acho que deu para ajudar até aqui, tá bom? Tá certo? Agora, há um versículo no livro de Provérbios 23, que eu quero finalizar dizendo, verso 7, que diz assim: como imaginou a sua alma, assim será. Ela te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O que é isso, pastor? Aqui está falando das pessoas que elas dizem para você: te amo, você é importante, olha, você é lindo, oh, como você é maravilhoso. Mas no coração não é o que ela está pensando, não é o que ela está dizendo. Colegas, pessoas, poxa, meu Deus do céu. Eu, como pastor, já vi muitas pessoas, colegas de ministério então, misericórdia, hein? Eu não quero nem olhar para o lado dos colegas de ministérios, pastores, principalmente pastores, colegas de ministério, que quando nos encontram na rua, abraça a gente, ô pastor, o senhor sabe, né, pastor, eu quase não falo com o senhor por causa do sistema que eu estou inserido, que a igreja, não sei o quê, parará, que tem igreja que é exclusivista, você não pode ter contato com pessoas de outras igrejas, principalmente nós que não pertencemos mais ao ministério X ou à denominação X, porque Cristo é o mesmo, né? Não posso dizer que o corpo de Cristo está dividido. Se você acha que você não tem que gostar da igreja X porque ela é uma igreja X, se você acha que o povo tal, você não tem que falar com eles porque eles são da igreja tal e você é da igreja Y, você está errado, porque você não está entendendo o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é um só. O verdadeiro pastor é aquele que prega unidade no corpo de Cristo. O pastor que prega divisão, isso está levando a uma heresia e ao definhamento da fé. Eu já ouvi muito isso, desculpa, mas um dos motivos que também me motivou a deixar a denominação. Eu fiquei por 26 anos. Foi exatamente o exclusivismo de dizer o seguinte: você não pode assistir programa de outra igreja, você não pode visitar outra igreja, você não pode conversar, você não pode, principalmente quem saiu, você tem que excluir. E algumas vezes até vi, pessoas da liderança dizer: se você não excluir o fulano de tal do seu Facebook, olha lá. Aliás, eu já fui até uma vez e falou: José Maria, uma reunião de pastores. Eu fiquei quieto porque eu falei: não tem só um José Maria na terra. Aí quando falou José Maria, eu fiquei em pé. Aí falei: pois não. Vários amigos aí lembram disso. Aí falaram: não é você não, é o outro Zé Maria ali. Tem pessoas que estão no seu Facebook que eram pessoas que não pertencem mais à igreja, você deve excluí-los do seu Facebook. Aí o outro Zé Maria falou: sim, senhor. Eu fiquei pensei comigo, mas não adianta jogar para um lado para o outro, entender que eu não sou obrigado a excluir pessoas do meu Facebook simplesmente porque você não gosta dessas pessoas, ou porque você não sente comunhão, não sente bem com essas pessoas. Ademais, o Facebook era meu pessoal. Se fosse o Facebook da empresa, sim, eu poderia até dizer: não, o Facebook da empresa eu tenho que tirar porque representa a empresa, mas o meu perfil pessoal é meu, eu posso ter o amigo que eu quiser e as pessoas que eu quiser que esteja ali presente e vão estar presentes. Inclusive, na época até um deputado federal, disseram: olha, você tem que excluir o deputado X porque agora ele não faz mais parte do nosso convívio aqui. Eu disse: não vou excluir o deputado. Ele é meu amigo, é conhecido, a família dele, eu não vou excluir, não vou fazer isso. Então, por quê? Se você acha que o reino de Deus vai ter um cantinho só para você e o seu grupo, é bem provável que você vai para outro lugar. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é lugar de coisas físicas. Nesse sentido, o reino de Deus é alegria, gozo e paz no Espírito Santo. O reino de Deus é o quê? Alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Nós temos que ter alegria, temos que ter gozo, temos que ter paz no Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo com você,
você sente comunhão com outras pessoas, independente da igreja dela. Eu não sei se você já deparou com alguém no mercado, na rua, andando na 25 de março, andando nos shoppings de tecidos de Goiânia ou nos importados por aí, e você de repente encontrou uma pessoa e você sentiu uma paz com ela, e aí quando terminou foi tão forte aquela paz que você teve ali, que praticamente a pessoa falou e disse, virou para você e disse, vai em paz. Aí você diz, amém. E você não perguntou ela que igreja ela é, e ela nem perguntou você de que igreja é, mas o Espírito atestou uma comunhão entre ambos. Sem dizer que eu já tive casos de pessoas que, não sei o nome, apenas tivemos ali uma conversa, e quando terminou, falamos a paz. E a pessoa diz, vai com Deus, a paz, Deus abençoe. E aí você fala de que igreja é ela? Não sei. O Espírito houve uma comunhão. Quando você tem o Espírito de Deus com você, você tem comunhão com as pessoas. E quando você tem o Espírito de Deus, aquelas pessoas que não têm o Espírito de Deus, você sente compaixão delas. E é isso que Deus quer. Então, cuidado para que você, falando uma coisa com palavras, não demonstre outra coisa com sentimento. Procure fazer com que o seu sentimento faça conforme o que as suas palavras estão dizendo. Eu quero orar por você e desejar que você tenha o melhor final de Natal, vamos assim dizer, o final de ano também, mas eu volto domingo ainda, e quando eu retornar já é Natal, tá bom? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela vida deste homem, pela vida desta mulher. Muito obrigado, Espírito Santo, te agradecemos pela vida de todos que estão orando conosco agora. Querido Pai Celestial, estenda as suas mãos e nos faz ser verdadeiramente filhos de Deus. É o desejo do nosso coração. Que nós sejamos verdadeiramente filhos de Deus. E há pessoas dizendo, muito obrigado, Deus, pelo que o pastor acabou de dizer. Me abriu o coração e me fez entender com a mente. Era exatamente assim que eu pensava, só não sabia que eu estava certo. Mas agora, com a confirmação do que o pastor disse, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Te pedimos, nos faça crescer e a cada dia andarmos conforme o desejo do Senhor, meu Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, estamos terminando aqui o nosso encontro aqui no Facebook. Aliás, no Facebook, YouTube, rede social. Se você deseja colaborar de alguma forma com o nosso trabalho, o trabalho da igreja, se você sente que você é membro, você deve colaborar com o trabalho da igreja, eu deixo aí nossos dados para que você gentilmente faça a sua parte no nome de Jesus Cristo. E se você diz assim, pastor José Maria, o senhor precisa fazer mais mensagens como esta para trazer mais conhecimento a todos nós. Depois você deixa nos comentários aí e depois eu vou ler os comentários, tá bom? Você esteve aí acompanhando? Deixa nos comentários. Depois diz, pastor, eu estive aqui no culto com o Senhor de sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e eu retorno no domingo. Grande abraço a todos, a paz e até lá.